nada melhor que irmos para a nossa aula, chamando para participar desta nossa transmissão o professor Dermeval Saviani e o professor Newton Duarte. Já passando a apresentação desses nossos colegas, o professor Dermeval Saviani, que está já na nossa sala, é o grande responsável, né, intelectualmente por estarmos aqui fazendo esse debate, fazendo esta exposição, este curso sobre a pedagogia histórico-crítica, uma vez que foi o primeiro proponente e, ao mesmo tempo, sistematizador do que é básico e fundamental para a pedagogia histórico-crítica. O Dermeval Saviani possui graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1966 e doutorado em filosofia da educação pela mesma universidade em 1971. É professor livre-docente, professor titular da Universidade Estadual de Campinas e atualmente na condição de professor aposentado por esta mesma universidade, porém se mantendo nesta casa como professor emérito. E o professor Dermeval continua ainda na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, a desenvolver seus trabalhos de ensino, de pesquisa e de extensão, tendo dado, mesmo aposentado, uma significativa contribuição nos mais diferentes campos de saber da educação, com ênfase na filosofia e história da educação e atuando em temas como educação brasileira, história da educação brasileira, história da educação, pedagogia e política da educação, e principalmente por sua expressiva contribuição enquanto propositor da pedagogia histórico-crítica. Não é por outro motivo que, na minha apresentação ao dossiê Dermeval Saviani, lá no Marxismo 21, considerei que o Brasil produziu três grandes educadores, três grandes proponentes de perspectivas educacionais. Anísio Teixeira, Paulo Freire e Dermeval Saviani, estando aqui vivo, presente, atuante e que tenha uma longa vida entre nós, professor Dermeval Saviani. O outro participante desta aula de hoje, o professor Newton Duarte, é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, em 1985, obteve o título de mestre em Educação pela mesma universidade em 1987 e defendeu sua tese de doutorado aqui na Faculdade de Educação da Unicamp em 1992. Desde 1988, o professor Newton Duarte é docente da Unesp, lecionando no campus de Araraquara. Nessa universidade, obteve o título de livre-docente em 99 e em 2009 alçou o concurso para o cargo de professor titular. De 2003
até o presente momento, teve possibilidade de fazer estágio de pós-doutorado em várias universidades que estão registradas adequadamente no seu currículo Lattes. Né? E é um dos colegas mais produtivos, né, em termos de pesquisa, em termos de ensino e participação num conjunto bastante amplo de atividades, de seminários, de eventos e também nos nossos cursos sobre pedagogia histórico-crítica, certamente sendo uma importante referência sobre a reflexão e sobre os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Bem-vindo, Dermeval, bem-vindo, Newton, para esta nossa aula de hoje. Chamo para participar e fazer sua exposição na nossa aula de hoje o professor Dermeval Saviani e, em seguida, o professor Newton Duarte. Eles farão a sua exposição entre 30 a 40 minutos, depois faremos um intervalo, no qual será apresentado a atividade cultural, tendo ainda tempo para irmos beber uma água, e depois disso teremos o debate com as questões sendo colocadas no chat da transmissão que está em curso no canal do STED-BR. Dermeval, grande prazer estar novamente com você, inclusive foi quem aguçou a necessidade, né, de movimentarmos os educadores quanto a essas nomeações em curso e que, com certeza, trarão severos prejuízos para a nossa educação. Sem delongas, Dermeval, a palavra é toda sua, para aprendermos com você no dia de hoje. Bem, cumprimentando a todas as pessoas que estão nos assistindo, assim como aquelas que irão acessar esta aula posteriormente, eu inicialmente agradeço o convite para participar neste dia dessa importante iniciativa da oferta da disciplina de pós-graduação acoplada ao curso de extensão, né, tendo como tema central Pedagogia Histórico-Crítica e Ensino Fundamental, anos iniciais, escola, currículo e didática. Destaco também a grande alegria de estar compartilhando com o querido colega Newton Duarte esta aula introdutória, versando sobre a pedagogia histórico-crítica como uma teoria pedagógica marxista da Escola de Ensino Fundamental, anos iniciais. Antes de entrar no tema específico referente aos anos iniciais do ensino fundamental, cabe dizer, então, uma palavra sobre a pedagogia histórico-crítica como uma teoria pedagógica marxista. Na verdade, essa questão já foi objeto de minha análise na disciplina e curso de extensão anterior, quando tratamos da educação infantil. Destaco, pois, apenas algumas passagens daquela minha exposição. A tarefa da construção de uma pedagogia marxista implica a apreensão da concepção de fundo, de ordem ontológica, epistemológica e metodológica, que caracteriza o materialismo histórico. Imbuído dessa concepção, trata-se de penetrar no interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas características objetivas. Nesse processo de construção da pedagogia histórico-crítica, identifico 3 momentos sinteticamente assim enunciados. Primeiro, aproximação ao objeto em suas características estruturais, de modo a apreendê-lo em sua concreticidade. Segundo, contextualização e crítica do tratamento dado ao objeto pelas teorias hegemônicas.
Terceiro, elaboração e sistematização da teoria crítica. Lembro de antemão que, como momentos, esses 3 pontos não devem ser considerados formalmente ou cronologicamente em sequência mecânica. Trata-se de momentos que se interpenetram, relacionando-se e condicionando-se reciprocamente, ainda que no plano da exposição nós os abordemos um após o outro. O papel da teoria é, portanto, explicitar o conteúdo objetivo dos fenômenos, o que, aliás, corresponde ao entendimento de Marx sobre o significado do conhecimento. Trata-se de produzir o concreto de pensamento, ou seja, reconstruir em pensamento o concreto real. O acesso a esse conhecimento do objeto em suas múltiplas determinações permite afastar as explicações fantasiosas ou unilaterais e fragmentárias, fornecendo à consciência um conteúdo objetivo que, retroagindo sobre a prática, a torna mais consistente, coerente, orgânica e eficaz. E é exatamente isso o que cabe à teoria crítica da educação fazer. Trata-se de resgatar, no plano da consciência, as características essenciais da educação, que se fazem presentes em sua prática há séculos, poderia dizer até há milênios, né? Porque a escola remonta lá ao ano 3000 a.C., e que as teorias correntes, não as alcançando ou delas se afastando, acabam por desvirtuar o seu sentido, contribuindo para a sua alienação. Eis porque afirmei que o primeiro momento do processo de elaboração de uma teoria verdadeiramente crítica é a aproximação das características estruturais do objeto, de modo a apreendê-lo em sua concreticidade. Bem, após essa breve referência à pedagogia histórico-crítica como uma teoria inspirada no marxismo, passo a tratar do aspecto do tema desta aula ligado ao ensino fundamental, séries iniciais. Para subsidiar o acompanhamento dessa minha aula, foi indicado como leitura obrigatória o texto sobre a natureza e especificidade da educação, que também figura como primeiro capítulo do livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, cuja 12ª edição, publicada em 2021, se encontra em circulação, né? Na mesma editora, já mencionada na abertura desta aula, né? A editora Autores Associados, portanto, então, também entra naquele desconto que a editora está fazendo para os participantes deste curso e dessa disciplina de pós-graduação. Considerando-se que todos vocês já leram o referido texto, uma vez que Zezo insistiu na aula de apresentação na semana passada que não haveria desculpas para a não leitura dos textos indicados como obrigatórios, não vou reapresentar todo o conteúdo do mencionado texto. Por isso, denominei o conteúdo desta minha exposição como da natureza e especificidade da educação à organização do ensino fundamental, séries iniciais. Assim, vou partir do conteúdo do texto já lido por vocês, fazendo apenas alguns destaques para abordar em seguida as condições de implantação da escola elementar na sociedade moderna, com ênfase nos desafios que ainda persistem no caso brasileiro. No texto indicado para leitura, começo situando a origem do ser humano centrado no trabalho, para distinguir em seguida 2 modalidades de trabalho material e trabalho não material. Essa distinção, como indiquei em nota de rodapé na publicação como primeiro capítulo do livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, que infelizmente não está essa nota no artigo que foi divulgado pela internet, né? Então, nessa nota eu indiquei que essa distinção baseia-se em Marx no texto do capítulo 6º, inédito, do Capital, a passagem sobre trabalho produtivo e improdutivo, na qual ele distingue a produção material da produção não material, considerando que, no caso da produção não material, há 2 possibilidades:
aquela em que há um intervalo entre a produção e o consumo, e aquela em que não existe esse intervalo. Ou seja, em que, diz Marx, o produto não é separável do ato de produção. E, ao tratar dessa segunda modalidade, ele exemplifica com os casos da medicina e do ensino. No caso da medicina, ele diz, preciso do médico e não do seu moleque de recados, né? E no caso do ensino, ele vai destacar que nas instituições de ensino, por exemplo, os docentes podem ser meros assalariados por empresário da fábrica de conhecimentos, né? Mas isto não significa que o ensino corresponde inteiramente às exigências do capital, né? Porque, como destacado aqui, o produto não é separável do ato de produção. Eis porque registrei no texto que vocês leram que é da própria natureza da educação a exigência da presença simultânea do professor com seus alunos. Do que foi exposto decorre uma importante consequência, de modo especial nesses tempos pós-pandemia e de generalização da forma virtual de relacionamento. Consequência que é a indisponibilidade da relação presencial, ou melhor, a consequência é a seguinte: a indispensabilidade da relação presencial na realização das atividades educativas. Com efeito, deve-se ter clareza de que, pela sua própria natureza, a educação só pode ser presencial. Como uma atividade da ordem da produção não material, em que o produto não é separável do ato de produção, a educação se constitui necessariamente como uma relação interpessoal, implicando, portanto, a presença simultânea dos dois agentes educativos, o professor com seus alunos. E sabe-se que uma das principais funções da educação é a socialização das crianças e jovens, o que não pode ser feito com o ensino remoto ou à distância, e muito menos com o ensino dito doméstico, que agora esse grupo reacionário aí está tentando emplacar no nosso país. É importante, portanto, distinguir, de um lado, os recursos que se usam no processo de ensino, e, de outro lado, o ensino propriamente dito. Como sabemos, no ensino, nós, professores, utilizamos diferentes recursos, como livros, revistas, jornais, podendo lançar mão igualmente de filmes, programas gravados de televisão, e agora também vídeos e outros meios propiciados pela generalização do acesso à internet. Em suma, os recursos disponíveis se ampliaram significativamente com as novas tecnologias, mas o ensino, propriamente, se dá na relação direta com os alunos. Portanto, uma aula é produzida e consumida ao mesmo tempo, produzida pelo professor e consumida pelos alunos. Não existe, nesse caso, o intervalo entre a produção e o consumo, como ocorre naquela modalidade da produção não material representada pelas artes, como a pintura, a escultura, a música, a literatura, por exemplo, em que um quadro é produzido pelo pintor, uma estatueta pelo escultor, uma sonata ou uma canção pelo músico, um livro pelo escritor. E depois, esses objetos entram na esfera do consumo pela mediação do capital comercial. Então, isso ocorre com essas várias artes, né? Não é o caso, no entanto, da educação do ensino. É, pois, de fundamental importância distinguir entre os recursos utilizados para a produção de uma aula e a aula propriamente dita. Um professor pode, sem dúvida, converter sua aula, uma unidade de ensino, ou mesmo toda a disciplina que ministra, num livro, numa série de vídeos, etc. De fato, era uma prática corrente entre os professores universitários, de modo especial nas grandes universidades europeias, ministrar oralmente suas aulas, sendo que, em alguns casos, por sua própria iniciativa ou por meio das anotações dos estudantes, o conteúdo de toda a disciplina era convertido em livro. Apenas a guisa de exemplo, eu vou citar um caso entre vários outros, né? Que é o caso de Hegel, aquele
famoso filósofo alemão. Em sua produção bibliográfica constam obras como Lições sobre a Filosofia da Religião, Lições sobre a História da Filosofia, Lições sobre Estética. E agora nós podemos ler esses livros e nos instruirmos sobre a história da filosofia, a filosofia da religião, a estética, na visão de Hegel, como podemos fazê-lo com obras de outros autores. Mas uma coisa é lermos as obras de Hegel, e outra coisa, inteiramente distinta, é ter sido aluno de Hegel, como aqueles moços e moças que frequentaram suas aulas na Universidade de Iena, Universidade de Heidelberg e na Universidade de Berlim. Aí é que se deu, de fato, a relação pedagógica na unidade de ensino-aprendizagem, no encontro entre o professor e seus alunos. Vejam aí a razão de que, no ensino à distância, prevê-se um posto de recepção com a presença de um tutor, no qual os alunos assistem os vídeos produzidos pelos pesquisadores que atuam nas universidades. E por que é necessária a presença do tutor? Ora, porque os assistentes dos vídeos, na condição de alunos, necessitam do auxílio de um professor para compreender melhor o conteúdo, para que lhes explique aspectos não entendidos e para esclarecer eventuais dúvidas naqueles vídeos que eles assistem, né, à distância, né, no posto de recepção. Bom, mas nesse caso, então, se podemos falar de ensino em sentido próprio, trata-se da relação presencial entre o tutor e os estudantes. Mas então, já que o verdadeiro professor é aquele que opera no posto de recepção realizando a relação pedagógica, ele deveria ter concluído a licenciatura plena e receber um salário equivalente ao dos professores universitários. No entanto, são chamados de tutores e não de professores, para dar a entender que não são eles os professores. Os professores são os autores dos vídeos. Assim sendo, eles não precisam ter formação específica para o magistério de nível superior e, por consequência, seus salários também não devem ser equiparados aos da carreira universitária. É dessa forma, portanto, ao preço da descaracterização do significado próprio do ensino e do rebaixamento de sua qualidade, que se consegue a redução de custos e, consequentemente, o aumento dos lucros no processo de redução da educação a uma mercadoria como as demais que entram na relação de troca própria da sociedade capitalista. É forçoso concluir, portanto, que as novas tecnologias, com o advento da internet, por mais avançados que sejam, inclusive com o surgimento da chamada inteligência artificial, não justificam a substituição do ensino presencial pelo ensino remoto, híbrido ou mesmo pela EAD. É por isso, vejam, que foram previstos na programação dessa disciplina e curso encontros de debates com os alunos. E o professor Zé destacou na aula de abertura, e eu reitero agora, a importância de que nos vários grupos que estão se constituindo para acompanhar essa nossa disciplina, esse curso, né, haja a presença de um professor das instituições que estão oferecendo esses cursos, né, para interagir com os alunos, com os estudantes, né, e, nesse sentido, né, abrir espaço para esclarecer eventuais dúvidas, eventuais dificuldades que eles tenham de acompanhar as nossas exposições feitas, né, por esse recurso que multiplica a sua extensão, mas contém esse limite, que é de não podermos nos relacionar diretamente com todo esse conjunto amplo de estudantes que se inscreveram para a disciplina de pós-graduação e também para o curso de extensão. Enfim, cabe proclamar sem hesitação a imprescindibilidade da forma presencial na educação, de modo geral.
E, obviamente, essa exigência se revela incontornável no caso do ensino fundamental, e especificamente em suas séries iniciais. Isso porque o papel fundamental das escolas é introduzir as novas gerações na cultura letrada. E o acesso à comunicação eletrônica, até para participar de todo esse mundo aí da comunicação eletrônica, né? O acesso a essa forma de comunicação tem como condição preliminar o domínio da linguagem escrita. Sem isso, não é possível acessar as redes digitais por meio dos celulares e computadores. Assim, o processo de alfabetização somente poderá ter êxito pela ação docente exercida diretamente junto às crianças, assim como aos jovens e adultos ainda analfabetos. Pelo exposto, entendemos o motivo pelo qual a sociedade moderna acabou por erigir a escola na forma principal e dominante de educação. Nessa nova condição que caracteriza a época moderna, a estrutura da sociedade deixou de se fundar em laços naturais para se pautar por laços propriamente sociais, isto é, produzidos pelos próprios seres humanos. Trata-se da sociedade contratual, cuja base é o direito positivo, que se expressa de forma escrita, e não mais o direito natural ou consuetudinário. Com isso, o domínio da cultura letrada, cujo componente mais elementar é o alfabeto, se impôs como exigência generalizada a todos os membros da sociedade. E a escola, sendo o instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse tipo de cultura, foi erigida na forma principal, dominante e generalizada de educação. O referido processo se configurou por meio da instituição, a partir do século XIX, dos sistemas nacionais de ensino, instalados nos países europeus e também nos nossos vizinhos, Argentina, Chile e Uruguai, tendo como objetivo universalizar a escola primária, superando o analfabetismo. Infelizmente, isso não se deu no Brasil. Aqui, em nosso país, a primeira tentativa nesse sentido foi a aprovação, em 15 de outubro de 1827, da Lei das Escolas de Primeiras Letras. Lei essa que, como registrava em sua ementa, mandava criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Vejam, se de fato essas escolas tivessem sido instaladas na forma estabelecida na ementa, estaria se iniciando a criação do Sistema Nacional de Ensino em nosso país. No entanto, isso não ocorreu. E já em 1834 foi baixado o ato adicional, que, pelo parágrafo 2º do artigo 10, colocou a instrução pública sob a responsabilidade das províncias, afastando, portanto, a possibilidade da instalação do Sistema Nacional de Ensino. Nessas condições, o ensino primário só veio a adquirir uma perspectiva de encaminhamento um pouco mais satisfatório já no período republicano, sob a jurisdição dos estados, que vieram a substituir as províncias do período imperial. Essa nova perspectiva se abriu com a reforma da instrução pública do Estado de São Paulo, que começou em 1890 com a reforma da Escola Normal, seguida da reforma da instrução pública de 1892, que instituiu os grupos escolares. Com isso, São Paulo se tornou referência para os demais estados, que enviavam representantes para observar a experiência paulista ou convidavam professores de São Paulo para colaborarem nas suas reformas de ensino. Contudo, esse movimento foi marcado por deficiências de vários tipos, vindo a ser revertido, vejam só, no final do século XX, quando se desencadeou o processo inverso de transferir o ensino elementar para a responsabilidade dos municípios. Vem se reeditando, assim, obviamente em novas condições, a precarização da escola elementar, ou seja, do ensino fundamental nas suas séries iniciais, conforme a terminologia atual. Com efeito, assim como ocorreu no caso das províncias no período imperial, os municípios, em sua maioria,
não dispõem de condições técnicas e financeiras para assegurar um ensino de qualidade em suas escolas, acarretando o seguinte resultado: municípios pobres com um ensino pobre, municípios remediados com um ensino remediado, e municípios ricos com um ensino um pouco mais satisfatório. Em suma, como afirmei no livro Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, também da editora Autores Associados, né, é preciso ter presente que a melhor forma de fortalecer as instâncias locais não é necessariamente desconferir autonomia, deixando-a, de certo modo, à sua própria sorte. Na verdade, a melhor maneira de respeitar a diversidade dos diferentes locais e regiões é articulá-los no todo e não isolá-los. Isso porque o isolamento tende a fazer degenerar a diversidade em desigualdade, cristalizando-a pela manutenção das deficiências locais. Inversamente, articuladas no sistema nacional, enseja-se a possibilidade de fazer reverter as deficiências, o que resultará no fortalecimento das diversidades em benefício de todo o sistema. Nesse sentido, apesar das proclamações em contrário, parece indisfarçável a conclusão de que a municipalização do ensino fundamental vem se configurando como um retrocesso. Eu não tenho tempo para me estender nisso, mas sempre que eu trato desse assunto eu me lembro da experiência italiana, né, que até meados da segunda metade do século XIX tinha um problema sério de analfabetismo, né, porque a instrução elementar estava sob responsabilidade das províncias, né, das comunas, que são os municípios lá, né, e isso foi revertido por uma luta que se desenvolveu, que implicou até o suicídio de uma professora que foi explorada pelo prefeito, né, e em 1911, uma reforma colocou o ensino elementar sob a responsabilidade do Estado Nacional, dando início ao sistema de ensino nacional italiano. E, com isto, a Itália conseguiu eliminar o analfabetismo. Nós não fizemos isso e, por isso, até hoje, não conseguimos eliminar essa deficiência, né? E, atualmente, o MEC está propondo uma grande ampliação do número de escolas em tempo integral sob a justificativa predominante de liberar as mães para o trabalho, além de mencionar que, no contraturno, as crianças permanecerão na escola desenvolvendo atividades complementares de caráter recreativo, cultural e desportivo. Diante disso, tenho lembrado que, na verdade, as escolas sempre funcionaram em 2 turnos. Que história é essa que agora que vamos ter... só agora, no final do século XX, aqui que se cogitou de escolas de tempo integral. A escola sempre funcionou em 2 turnos. Havia o primeiro turno que se realizava nas salas de aula das escolas, e um segundo turno que era chamada lição de casa, que, como o nome indica, ocorria nas residências das famílias dos estudantes. Assim, quando a frequência às escolas estava limitada às elites e às camadas médias, não havia problema, porque as crianças dispunham em suas residências de uma sala com uma mesa, na qual podiam depositar cadernos e livros e estudar em silêncio, né? Portanto, num ambiente favorável para fazer a lição de casa, podendo, inclusive, contar com o apoio dos pais ou dos irmãos mais velhos para esclarecer uma ou outra dúvida, né, que sempre os estudantes têm depois das aulas, né? Vai fazer a lição de casa, puxa, mas isso aqui que a professora explicou, como é que foi mesmo? Bom, aí, se ele não tem alguém aí, né, com quem ele possa tirar essas dúvidas, né, essa questão de que a educação é presencial, né, se não tem alguém presente aí para responder a essa necessidade, ele acaba não conseguindo responder as questões, não conseguindo fazer direito à lição, né. Bom,
Isso aí, naquela época, era resolvido. Até nos casos em que as dificuldades eram maiores, os pais podiam mesmo contratar um professor particular, né? Bom, veja, mas quando as escolas se abriram para as massas populares, né, a situação se alterou significativamente, uma vez que as famílias das camadas populares vivem, geralmente, numa casa com 2 ou 3 cômodos, com diversas pessoas, tá? 8, 10 pessoas transitando o tempo todo, né? Sem um ambiente silencioso, com mesa para as crianças fazerem a lição de casa, e sem alguém para auxiliá-las, uma vez que os pais e os irmãos mais velhos sequer chegaram a frequentar escolas, e se as frequentaram, não passaram do curso primário, além de estarem o dia todo trabalhando, né? Nessas condições, as crianças retornavam no dia seguinte às salas de aula sem terem conseguido fazer corretamente as lições de casa, acabando por serem reprovadas, o que as levava a se evadir. Agora, se forem instaladas escolas de tempo integral, mas no chamado contraturno, forem atribuídas às crianças tarefas as mais variadas, de caráter recreativo ou mesmo cultural, sem atentar para a necessidade de que façam as lições de casa, o resultado será que as crianças voltarão para casa no final da tarde ou início da noite, cansadas por terem estado o dia todo em atividades e sem tempo, sem ambiente e sem orientação para fazerem as lições de casa. Com isso, continuarão tendo mau desempenho, sendo, portanto, reprovadas. Diante do exposto, eu faço a seguinte recomendação: nas escolas de tempo integral, a principal atividade a ser realizada no contraturno deve ser exatamente as lições de casa. E, para isso, é fundamental fixar os professores também em tempo integral numa única escola. Assim, eles disporão de metade do tempo para as aulas, dedicando a outra metade para a orientação dos alunos, em especial aqueles com mais dificuldade de aprendizagem, além de outras atividades, como a preparação de aula e a participação nos colegiados de gestão da escola. Tá? Então, veja, isso me parece fundamental. Por isso, a essa proposta e aos milhões que vão ser gastos para ampliar o número de escolas em tempo integral, é preciso aplicar também outros milhões para fixar os professores em tempo integral em cada escola, acabar com essa história do professor táxi, né, que para preencher o seu salário necessita atuar em várias escolas, né, às vezes até de comunidades diferentes, e aí ficam cobrando dos professores que se insiram na vida da comunidade. Cabe ele perguntar, mas em qual comunidade? Eu trabalho em 3 comunidades diferentes, né? Então, é preciso fixar o professor em tempo integral numa única escola, 40 horas, então, por semana, né, de modo a que ele possa, então, atender a essas necessidades. Claro que, além disso, há a questão salarial e tal, que eu não vou poder tratar aqui, né, mas que vou tratar à tarde na questão do plano de educação, plano nacional e plano municipal do Rio de Janeiro, né, para o qual eu fui convidado. Por fim, contra a proposta de alfabetização na idade certa, que coloca o objetivo de que todas as crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos de idade, ou seja, na 2ª série do ensino fundamental, reitero o que consta em meu texto que vocês já leram, como preparação desta aula, quando afirmei que se pode chegar a conseguir decifrar, quando afirmei que se pode chegar a conseguir decifrar a escrita, a reconhecer os códigos em 1 ano. Assim como com algumas lições práticas será possível dirigir um automóvel. Mas, do mesmo modo que a interrupção, o abandono do volante antes que se complete a aprendizagem determinará uma reversão, ele retorna à condição de... E quando retomar, tem que voltar a partir do início, né? Também isso ocorre com o aprendizado da leitura. Inversamente, completado o processo, adquirido o hábitos, atingida a segunda natureza, a interrupção da atividade, ainda que por longo tempo, não acarreta mais a reversão. Consequentemente, se é possível supor na escola básica que a identificação e o reconhecimento dos mecanismos elementares
possam ocorrer na primeira série, a fixação desses mecanismos supõe uma continuidade que se estende por pelo menos mais 3 anos. Eis porque os sistemas de ensino dos diferentes países tenderam a fixar a duração da escola primária em 4 anos ou 4 séries, né? É importante assinalar que essa continuidade se dará através do conjunto do currículo da escola elementar. A criança passará a estudar ciências naturais, história, geografia, aritmética, através da linguagem escrita, isto é, lendo e escrevendo de modo sistemático. Dá-se, assim, o seu ingresso no universo letrado. Em suma, pela mediação da escola, acontece a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Mas veja, falei acima em 4 anos ou 4 séries, o que me faz levar em conta que, em nosso país, a duração do ensino fundamental foi fixada em 8 séries, mas com a duração de 9 anos. Convém, pois, dizer algo sobre essa duplicidade de nomenclatura. Sabemos que, no organograma do ensino no Brasil, da ditadura civil-militar, nós tínhamos, conforme disposto na LDB 4024, antes da ditadura civil-militar, né? Antes da ditadura civil-militar, nós tínhamos, conforme disposto na LDB 4024, de 20 de dezembro de 1961, nossa primeira LDB, os seguintes graus. Primeiro, educação de grau primário, compreendendo a educação pré-primária, destinada às crianças de menos de 7 anos, e ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. E ensino primário, com duração de, no mínimo, 4 séries anuais, obrigatório a partir dos 7 anos. Segundo grau de ensino, educação de grau médio, dividida em 2 ciclos, o ginasial, com a duração de 4 anos, e o colegial, com a duração de 3 anos. O ciclo ginasial se desenvolvia com um currículo comum, ao passo que o ciclo colegial abrangia o curso secundário, que podia dividir-se em clássico e científico, o curso técnico, abrangendo os ramos industrial, agrícola e comercial, e o curso normal, destinado à formação de professores para o ensino primário e pré-primário. E o terceiro nível era a educação de grau superior, compreendendo o ensino superior ministrado em estabelecimentos agrupados ou não em universidades. Mas com o advento da ditadura civil-militar em 1964, foi aprovada a Lei número 5692, em 11 de agosto de 1971, que modificou o referido organograma, substituindo os ensinos primário e médio pelos ensinos de primeiro grau, com a duração de 8 anos, e de segundo grau, com a duração de 3 anos. Vê-se assim que, nesse novo organograma, o ciclo ginasial do organograma anterior foi incorporado ao ensino primário, formando o ensino de primeiro grau de 8 anos. Essa mesma duração foi mantida pela Constituição de 1988, mas alterando a nomenclatura para ensino fundamental em lugar de primeiro grau e ensino médio em lugar de segundo grau. Como foi, então, que surgiu essa inovação do ensino fundamental com a duração de 9 anos, sendo ao mesmo tempo mantida a duração de 8 séries? Bem, para entendermos essa metamorfose, é preciso levar em conta 2 novidades. A tendência a deixar sob responsabilidade dos municípios a oferta de educação infantil e a entrada em vigor do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Mediante a emenda constitucional número 14, de 12 de setembro de 1996, regulamentada pela Lei número 9.424, promulgada em 24 de dezembro de 1996, foi instituído o Fundef. Ocorreu que esse fundo subtraía do orçamento dos estados e municípios 3/5 dos recursos que, por obrigação constitucional, eles devem destinar à educação, agravando em boa parte dos municípios a dificuldade em manter as respectivas redes de ensino infantil, né? Porque os recursos do fundo eram destinados apenas ao ensino fundamental.
Diante disso, os prefeitos passaram a reivindicar a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental, o que permitiria cobrir as despesas com a duração dessa faixa etária utilizando recursos do Fundef. Atendendo a essas pressões, entrou em cena no governo Lula a discussão em torno da extensão do ensino fundamental para 9 anos, mediante a matrícula dos alunos a partir dos 6 anos de idade. E, ainda no primeiro mandato do governo Lula, ocorreu a aprovação da Lei número 11.114, de 16 de maio de 2005, que antecipou o início do ensino fundamental para os 6 anos de idade, o que foi ratificado pela Lei número 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, instituindo o ensino fundamental de 9 anos. E no apagar das luzes desse primeiro mandato, já eleito para o segundo, em razão do vencimento do prazo de vigência do Fundef, foi criado em dezembro desse mesmo ano, de 2006, veja, 2006, foi aprovada a lei que instituiu o ensino fundamental de 9 anos. Mas nesse mesmo 2006, já no final do ano, em substituição ao Fundef, foi instituído o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que significou um importante avanço em relação ao fundo anterior, pois ampliou sua abrangência para toda a educação básica. Assim, o fundo passou a incluir, além do ensino fundamental, também a educação infantil, creches e pré-escolas, o ensino médio e a educação de jovens e adultos, abrangendo os meios urbano e rural e as modalidades da educação especial, da educação indígena e quilombola, assim como a educação profissional integrada ao ensino médio. E, mais do que isso, buscou ampliar e tornar efetivo o compromisso da União com o financiamento da educação básica, ao incluir, na medida provisória número 339, um dispositivo vedando à instância federal a utilização do salário de educação para suprir a sua parte na composição do fundo, diferentemente do que fazia o governo FHC. Como se vê, não havia necessidade de provocar essa alteração, pois, além de se resolver a questão financeira com a entrada em vigor do Fundeb, pois aí o Fundeb abrangia as crianças de 6 anos, né, de 2 anos, né, e de 17 anos, né, quer dizer, toda a educação básica, né. Além disso, já vinha se generalizando a tendência de se introduzir no currículo do último ano da educação infantil a iniciação ao processo de alfabetização. Poder-se-ia, portanto, evitar tanto a burocracia das medidas legais levadas a efeito para se introduzir o ensino de 9 anos, com uma certa confusão, especialmente para a compreensão das famílias, diante de um nível de ensino com 9 anos, mas apenas 8 séries, sendo que o primeiro ano não corresponde a série alguma, iniciando-se a seriação no segundo ano. Bem, finalmente, observo que, dos 3 termos, escola, currículo e didática, referidos no tema desta aula, que versou sobre o ensino fundamental séries iniciais, tratei dominantemente do primeiro, ou seja, da escola, vale dizer, da antiga escola primária. Faço, então, uma menção tanto ao currículo como à didática a serem implementadas no âmbito do ensino fundamental 1, né, das séries iniciais. Quanto ao currículo, retomo o que escrevi no artigo Educação Escolar, Currículo e Sociedade, o problema da BNCC, publicado na revista Movimento da UF. O nível de desenvolvimento atingido pela sociedade contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimento sistemático, sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar ativamente na vida da sociedade. O acervo em referência inclui a linguagem escrita e a matemática já incorporadas na vida da sociedade atual, a ciência da natureza, cujos elementos básicos relativos ao conhecimento das leis que regem a natureza são necessários para se compreender as transformações operadas pela ação do homem sobre o meio ambiente, e as ciências da sociedade, pelas quais se pode compreender as relações entre os homens, as formas como eles se organizam, as instituições que criam e as regras de convivência que estabelecem, com a consequente definição de direitos e deveres. O último componente, ciência da sociedade, corresponde, na atual estrutura, aos conteúdos de história e geografia. Eis aí como se configura o currículo da escola elementar, complementado pela educação artística e educação física.
A educação artística, em continuidade com as atividades já desenvolvidas na educação infantil, permite às crianças não apenas a objetivação de sua expressão criativa, mas sua iniciação e familiarização com as produções artísticas mais desenvolvidas da humanidade. A segunda permitirá às crianças, progressivamente, assumirem plenamente sua corporeidade, adquirindo o controle do próprio corpo, tanto em relação ao desenvolvimento pleno dos movimentos corporais, como em sentido inverso, desenvolvendo a capacidade de contenção do movimento físico exigida pela disciplina necessária à realização do trabalho intelectual. Quanto à didática, cabe lembrar os 5 momentos do método da pedagogia histórico-crítica, em que o ponto de partida, a prática social, nos leva a tentar para o meio social de origem das crianças que chegam à escola onde atuamos como professores, buscando, pelos momentos mediadores, problematização e instrumentalização, atingir a catarse, ou seja, a assimilação superior da estrutura em superestrutura na consciência das crianças, de modo que as referidas crianças atinjam progressivamente a compreensão dos elementos determinantes de sua situação de vida, habilitando-as a se inserir criticamente na própria prática social. E concluo minha exposição reiterando a razão de ser do ensino, que é atingir o ponto de irreversibilidade por meio da incorporação daquilo que foi objeto do ensino-aprendizagem. Incorporação, ou seja, a formação de uma segunda natureza, pois aquilo que se aprendeu tornou-se parte do próprio corpo, do qual não poderá mais sair. Isto, como destaquei no texto indicado como leitura obrigatória, é evidenciado de modo claro pela alfabetização. Com efeito, nós não nascemos sabendo ler e escrever, e também não podemos aprender isso espontaneamente como aprendemos a falar. Para aprender a ler e escrever, necessitamos de um processo sistemático, dirigido por quem já sabe ler e escrever. E, uma vez alfabetizados, não podemos mais voltar à condição de analfabetos, porque se trata de uma habilidade que foi incorporada, ou seja, passou a integrar nosso próprio corpo, foi internalizada. Consequentemente, embora adquirida, e, portanto, não natural, passou a se configurar como natural, justificando a denominação de segunda natureza. Ainda que queiramos voltar, ainda que quiséssemos voltar a viver como no tempo em que não sabíamos ler e escrever, isso não é mais possível. Não tem como eu retirar de mim essa capacidade adquirida de ler e escrever, né? O domínio da linguagem escrita. Termino assim minha apresentação, ficando no aguardo da exposição do Newton. Muito obrigado. Hermeval, nós que temos que agradecer a sua disposição e disciplina em estar fazendo uma exposição preparada, né, e que certamente será de grande valia na formação dos colegas. Os elogios que vêm pelo chat são a expressão disso e suscitam muitas questões, muitas provocações, né? Mas, obrigado, e logo mais voltamos para o debate. Fique atento, portanto, a esse retorno. Podemos colocar na sala o professor Newton. Newton, grande prazer em participar com você de mais esta aula, e certamente aprenderemos muito. A palavra é toda sua. Bom dia, prazer é todo meu, Zezo. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação, é uma honra e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade participar desta aula junto com o meu querido amigo e nosso grande mestre, professor Dermeval Saviani, para tratar da pedagogia histórico-crítica, da escola, né, no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental,
e tratar da pedagogia histórico-crítica na questão dos seus fundamentos como uma teoria pedagógica marxista. É evidente que o tempo que tenho para a exposição, o tempo para esta aula, não permite que realmente esse tema possa ser abordado em toda a profundidade e extensão que seria necessário. Foram indicados 2 textos como leitura obrigatória, né? O clássico texto do professor Saviani, intitulado Sobre a Natureza e a Especificidade da Educação, que um texto que foi publicado inicialmente em 1984, se não me falha a memória, na revista Em Aberto, que era uma publicação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, e depois foi incorporado esse texto, como já foi dito aí pelo professor Saviani, como capítulo 1 do clássico livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. E também como leitura obrigatória para esta aula foi, então, sugerida a leitura do texto de minha autoria, que foi publicado no final do ano de 2022, na revista Germinal, texto intitulado O Significado Político da Objetividade do Conhecimento e de Sua Difusão, Argumentos contra o Negacionismo e o Relativismo. Nesse texto, eu, na verdade, eu inicio o texto retomando as teses principais da pedagogia histórico-crítica apresentadas pelo professor Saviani lá no início dos anos de 1980. Então, como a exposição do professor Saviani já nos trouxe, né, uma das teses fundamentais que o professor Saviani defendeu naquele texto é de que a função da escola, a função social da escola, é a de socialização do saber sistematizado. E nessa formulação, né, socialização do saber sistematizado, os 2 aspectos são importantes. Primeiro, o conceito de socialização, né, trata-se da ideia de transformar algo em propriedade socializada, e ao contrário da propriedade privada, é ao contrário da privatização. Socialização aí, então, no sentido mesmo marxista do termo socialização, que o marxismo defende a necessidade de transformação da sociedade para que seja socializada a riqueza material e intelectual e para que sejam socializados os meios de produção, a propriedade dos meios de produção, tanto da riqueza material como da riqueza intelectual. Então, socialização nesse sentido mesmo socialista da palavra. E, no caso, a pedagogia histórico-crítica, então, defendendo que cabe à escola a socialização do quê? A socialização do saber. Mas qualquer tipo de saber? Não. Cabe à escola a socialização do saber sistematizado, ou seja, o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, o conhecimento objetivo, o conhecimento sobre a natureza, o conhecimento sobre a sociedade, o conhecimento filosófico, o conhecimento artístico. Então, a socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas é a tarefa da escola. É por isso que o professor Saviani tem insistido, desde, na verdade, da sua tese de doutorado, sobre a necessidade da constituição de um sistema nacional público de ensino, um sistema escolar público que assegure a todas as crianças e a todos os jovens a aquisição do domínio do conhecimento nas suas formas mais ricas, desde a educação infantil, desde a alfabetização no início do ensino fundamental, a alfabetização que é o ingresso do indivíduo no mundo da cultura escrita,
com o objetivo de fazer com que os indivíduos venham a dominar a cultura escrita nas suas formas mais elaboradas, nas suas formas mais ricas. Bem, então, a pedagogia histórico-crítica, ela se posiciona em relação à necessidade de socialização do saber sistematizado. Entretanto, nós vivemos numa sociedade dividida em classes, nós vivemos na sociedade capitalista, e nessa sociedade dividida em classes, né, nessa sociedade marcada pela luta de classes, a questão do conhecimento também é objeto da luta de classes. Ou seja, não interessa à classe dominante que a classe dominada venha a dominar o conhecimento nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas, né? O professor Saviani já havia escrito em seu livro Escola e Democracia que os dominados, para lutarem contra a dominação, precisam dominar aquilo que os dominantes dominam, ou seja, precisam dominar o conhecimento. E não é interesse da classe dominante que o conhecimento venha a ser realmente dominado pelas filhas e filhos da classe trabalhadora. Não é interesse da classe dominante que o saber sistematizado, de fato, venha a ser socializado. É por isso que a pedagogia histórico-crítica sabe muito bem que defender a escola pública, que defender uma educação que socialize o conhecimento é assumir um posicionamento em relação à luta de classes, é assumir um posicionamento em favor, né, da necessidade, da luta pela superação da sociedade capitalista, é assumir um posicionamento em favor do domínio do conhecimento, para que esse conhecimento realmente amplie e aprofunde a nossa visão de mundo, a nossa concepção de mundo, para que nós compreendamos melhor o que está acontecendo no mundo de hoje, na nossa realidade social, que nós compreendamos o que está acontecendo no mundo, nós compreendamos o que está acontecendo no nosso país e nos posicionemos com conhecimento objetivo da realidade. É por isso que num livro que eu e o professor Saviani escrevemos e que foi publicado em 2021, né, nós intitulamos esse livro Conhecimento Escolar e Luta de Classes. : A pedagogia histórico-crítica contra a barbárie. É um livro constituído por 15 capítulos, 15 textos, textos de autoria do professor Saviani, textos de minha autoria, textos em coautoria, que nós dois escrevemos, entrevistas com o professor Saviani, entrevistas comigo, enfim, nós reunimos esses 15 textos, formando uma coletânea, intitulada, então, Conhecimento Escolar e Luta de Classes, porque, de fato, há uma luta de classes em relação à questão do conhecimento escolar. E essa luta de classes, ela, se a gente pensar que o professor Saviani lançou as bases da pedagogia histórico-crítica ali em fins da década de 1970, início da década de 1980, então já se passaram mais de 4 décadas e meia, de quando o professor Saviani lançou as bases da pedagogia histórico-crítica. Como eu disse, esse texto sobre a natureza e a especificidade da educação foi publicado, se não me falha a memória, em 1984, ou seja, já se passaram 40 anos da publicação desse texto. E aí poderiam perguntar, mas o mundo não mudou, né? A pedagogia histórico-crítica não teria se tornado obsoleta diante das mudanças do mundo? Nós não estaríamos agora numa sociedade do conhecimento em que as pessoas teriam acesso ao conhecimento pela informática, pelos smartphones, pelos tablets, pelos computadores, pela internet, enfim? E a verdade é que o mundo, sim, passou por mudanças. As 4 décadas que já se passaram foram décadas de mudanças em termos do capitalismo, da reorganização
né, das relações entre capital e trabalho, aprofundamento da exploração do trabalho, aprofundamento de processos de destruição da natureza pela produção capitalista, acentuação das desigualdades sociais, espraiamento dos mais diversos tipos de violência, violência nas relações entre os países, violência no cotidiano das pessoas, violência na relação entre as classes sociais, enfim, o espraiamento e o aprofundamento dos mais diversos tipos de violência, a ausência de sentido para a vida, as pessoas não veem sentido para a vida pela falta de projetos sociais realmente consistentes e sustentáveis em termos do futuro próximo e distante da humanidade. Nós temos problemas gravíssimos a enfrentar, a humanidade tem problemas gravíssimos a enfrentar, mas para isso precisamos conhecer a realidade. Porque o enfrentamento dos problemas exige, em primeiro lugar, o conhecimento objetivo da realidade, para que nós possamos avaliar o que precisa ser feito e que meios precisarão ser empregados, que estratégias de ações coletivas e individuais precisarão ser empregadas para que nós possamos realmente transformar a realidade, enfrentar os problemas gravíssimos que temos, para construirmos uma outra forma de organização social que não seja a atual forma, na qual a sociedade é comandada pela economia, a chamada economia de mercado. A sociedade é comandada pela economia capitalista. E a irracionalidade da racionalidade econômica capitalista está levando o mundo à destruição. Está levando à destruição do ponto de vista ambiental, está levando à destruição do ponto de vista das relações sociais, está levando à destruição do ponto de vista, enfim, das condições de vida, da dignidade da vida humana e dignidade das outras formas de vida. Então, nós precisamos realmente de ações coletivas urgentes, no sentido de realizarmos transformações profundas nessa realidade. Isso tudo está relacionado, sim, com o trabalho educativo realizado nos anos iniciais do ensino fundamental, desde a alfabetização, porque se nós pensarmos qual é o objetivo da escola, né? Por que a escola educa? Por que a escola, qual é o objetivo do trabalho educativo realizado na escola? E como o professor Saviani também, no já citado texto, nos explicou, o objetivo do trabalho educativo é produzir nos indivíduos a humanização que vem sendo produzida historicamente pela humanidade. Então, o processo de humanização que vem se produzindo historicamente, ele precisa ser produzido novamente em cada indivíduo. É preciso humanizar a cada indivíduo. Então, o conhecimento trabalhado no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, é um conhecimento que inicia os indivíduos na cultura escrita com o objetivo de humanização dos indivíduos, de desenvolvimento dos indivíduos. Mas há uma luta para que isso não ocorra. E quando nós falamos que a pedagogia histórico-crítica deu seus primeiros passos ali no início da década de 1980, nós também precisamos analisar o que aconteceu com a educação no mundo e no Brasil, né, nessas 4 décadas, desde a década de 1980. Se nós, por exemplo, analisarmos as reformas curriculares que ocorreram em outros países do mundo e que ocorreram no Brasil também, nós verificaremos que a tendência dominante dessas reformas curriculares não foi
a de aperfeiçoamento, de enriquecimento dos currículos escolares. Ao contrário, a tendência dominante tem sido a de empobrecimento dos currículos escolares. A tendência dominante tem sido de aprisionamento da escola, aquilo que poderíamos chamar a vida cotidiana da nossa sociedade, aos modos de pensar, de agir e de sentir próprios à vida cotidiana. E na vida cotidiana, nós agimos, pensamos e sentimos de maneira muito imediatista, pragmática e superficial. Nós realmente não lidamos com a realidade nos seus processos mais essenciais, com as suas contradições mais profundas. Nós agimos na vida cotidiana baseados nas aparências, no imediato, na superfície das coisas. Pois bem, a escola, nessas últimas 4 décadas, ela tem cada vez mais sido moldada, os currículos escolares, as formas de se trabalhar com os alunos, crianças e adolescentes na escola nas últimas 4 décadas, tudo isso tem sido moldado de maneira a fazer com que a escola seja uma imitação da vida cotidiana, quando, na verdade, a escola deveria ir além da vida cotidiana, deveria superar os limites da cotidianidade. Aliás, o professor Saviani já havia escrito, em 1980, na introdução, lá na primeira edição de um dos seus livros, intitulado Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica. Na introdução daquele livro, baseando-se em Antônio Gramsci, Saviani defendia que a educação, para se situar numa perspectiva realmente transformadora da sociedade, ela precisava realizar esse processo de passagem do nível do senso comum ao nível da consciência filosófica. Tanto a prática pedagógica deveria passar do nível do senso comum ao nível da consciência filosófica, como a formação das novas gerações deveria ter esse objetivo da passagem do nível do senso comum ao nível da consciência filosófica. Ou traduzindo isso em termos de um autor que eu tenho estudado já há décadas, que é o filósofo marxista húngaro George Lukács, e também Agnes Heller, que foi uma discípula de George Lukács, pelo menos durante uma fase dos estudos de Agnes Heller. Esses autores mostraram que o pensamento humano, nas suas formas mais desenvolvidas, então, as ciências da natureza, as ciências da sociedade, a filosofia, as artes, é um tipo de pensamento que supera a vida cotidiana, que vai além. Então, é a mesma coisa que Gramsci falou de superação do nível do senso comum. A escola, ela tem um papel fundamental nesse processo de transformação da visão de mundo, de ampliação da visão de mundo. Ocorre que, nas últimas 4 décadas, o que tem prevalecido cada vez mais é a ideia de que o conhecimento mais importante para a vida das pessoas não seria esse conhecimento da consciência filosófica, não seria o saber sistematizado, para usar os termos do professor Saviani, não seria o que poderíamos chamar o conhecimento teórico, o pensamento abstrato. Afirma-se que, ao contrário, nada disso tem valor, que o pensamento teórico, o conhecimento teórico, o pensamento abstrato, a consciência filosófica, nada disso teria valor. O que teria valor é o conhecimento tácito, é o conhecimento pragmático, é o conhecimento do cotidiano, é o conhecimento utilitário. E é claro, nós estamos na sociedade capitalista. Quando se fala de conhecimento que tenha valor prático, o que se está querendo dizer é conhecimento que gere dinheiro, conhecimento que faça dinheiro. Então, o conhecimento que, no capitalismo, o conhecimento que tem valor é o conhecimento que faz dinheiro, especialmente nesse capitalismo
duas últimas décadas do século XX e das duas primeiras décadas do século XXI, já estamos na terceira década do século XXI, e se acentua cada vez mais uma visão reducionista, empobrecedora do conhecimento. É o que poderíamos chamar uma visão neoliberal, instrumental, pragmática do conhecimento, que vai resultar em currículos do tipo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que se apoia, como é bem sabido, na pedagogia das competências, que é uma pedagogia estritamente pragmática, uma pedagogia que tem uma visão utilitarista do conhecimento, é uma pedagogia que faz parte daquele rol, daquele elenco das pedagogias que chamei, lá no começo deste século, chamei de pedagogias do aprender a aprender, né? Entre as pedagogias do aprender a aprender, temos o construtivismo, a teoria do professor reflexivo, pedagogia das competências, pedagogia dos projetos, multiculturalismo e várias, a pedagogia da resolução de problemas, e atualmente, né, essas pedagogias são chamadas de metodologias ativas, e isso é apresentado como se fosse uma grande novidade, que na verdade é um tipo de visão da educação que já vem sendo defendido desde o começo do século XX, lá com o movimento da Escola Nova, no começo do século XX, as chamadas metodologias ativas de educação, que, entretanto, são apresentadas como se fosse a última palavra, a grande novidade em educação, uma novidade que já tem mais de 100 anos de existência e que, na verdade, é a repetição do velho lema aprender a aprender, que foi criado pela Escola Nova, como eu disse, no começo lá do século XX. Então, nós temos essas visões extremamente pragmáticas, empobrecedoras do currículo. Por outro lado, nós temos uma boa parte da esquerda educacional repetindo os jargões pós-modernos, porque juntamente com o neoliberalismo, o pós-modernismo, desde a década de 1980, vem repetindo pelo mundo afora, né, as suas ideias relativistas em termos do conhecimento, o que eu chamo de relativismo cultural e epistemológico. O pós-modernismo nega a objetividade do conhecimento, nega que possamos conhecer objetivamente o conhecimento. E não há tempo para analisar aqui, mas o professor Saviani, também no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, há um texto dele no qual ele analisa a questão da objetividade do conhecimento, distingue objetividade do conhecimento de neutralidade, mostrando que o conhecimento objetivo é possível e necessário, mas que isso não implica neutralidade do conhecimento, e mostra que a questão da objetividade do conhecimento precisa ser analisada numa perspectiva histórica, e as lutas pela descoberta da verdade ou contra a verdade são lutas que precisam ser analisadas historicamente, no contexto da luta de classes. E isso nós precisamos remontar pelo menos ao século XIX para analisar as contradições do capitalismo em relação à questão do conhecimento, as lutas em relação à questão do conhecimento. Infelizmente, o tempo aqui não permite que eu me estenda nessa análise e nos autores nos quais me apoio para fazer essa discussão. Mas é preciso enfatizar que, então, há essa luta, né, em torno ao conhecimento, e que, se por um lado, a direita pró-capitalista quer um conhecimento estritamente utilitário, pragmático, para adaptar os indivíduos à lógica de mercado,
para doutrinar os indivíduos numa visão de mundo aprisionada ao capitalismo. Por outro lado, boa parte da esquerda, historicamente, tem se deixado iludir pela visão relativista do conhecimento, pela negação da verdade. E nem mesmo os tempos recentes, em que a esquerda se viu diante da necessidade de combater as fake news, de combater as mentiras escandalosas difundidas pela direita obscurantista, nem mesmo isso fez com que essa esquerda submetesse a uma análise crítica, né, seus ataques já de décadas à questão da verdade, do conhecimento objetivo. Entretanto, a pedagogia histórico-crítica nunca titubeou em relação à questão do conhecimento objetivo. A pedagogia histórico-crítica sempre defendeu que o conhecimento objetivo é fundamental para transformarmos a realidade e que a escola tem que trabalhar o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, exatamente para que os indivíduos possam se desenvolverem e se posicionarem criticamente em relação à realidade. Tem sido muito falado, né, já há algum tempo aí pela direita, que educadores como nós, que defendemos a pedagogia histórico-crítica, que somos educadores marxistas, que o nosso grande objetivo seria fazer a doutrinação das crianças, a doutrinação dos jovens. Eu não vou dizer que entre a esquerda não existam pessoas com intenções doutrinadoras. Pessoas com intenções doutrinadoras existem em todas as vertentes ideológicas. Mas a pedagogia histórico-crítica nunca defendeu qualquer tipo de doutrinação. Na verdade, o que nós defendemos é o domínio do conhecimento objetivo. E o domínio do conhecimento objetivo, ele se coloca exatamente contra a grande doutrinação que ocorre diariamente na nossa sociedade, que é a doutrinação neoliberal, que é a doutrinação pró-capitalista. Porque na medida em que as pessoas vão dominando o conhecimento objetivo, vão dominando o pensamento nas suas formas racionais mais desenvolvidas, o pensamento teórico, as elaborações abstratas, os conceitos que permitam enxergar e compreender a realidade para além das aparências, do imediatismo e do pragmatismo. Então, na medida que as pessoas vão avançando, vão crescendo e dominando essas formas mais elaboradas de conhecimento e de pensamento, as pessoas começam a fazer perguntas, as pessoas começam a levantar questões, as pessoas começam a perguntar por quê o mundo está do jeito que está. O mundo poderia ser diferente, a vida humana poderia ser diferente, as relações entre sociedade e natureza poderiam ser diferentes. Nós poderíamos construir um sentido para nossas vidas que não seja o sentido dado pelo objetivo de ganhar dinheiro, de obter dinheiro com as atividades que realizamos. Nós poderíamos construir um sentido realmente humanizado para nossas vidas. Então, à medida que as pessoas vão em termos do domínio do conhecimento, elas vão levantando essas questões, elas vão formulando perguntas, elas vão saindo, começam a sair do estado de letargia, no qual as pessoas são aprisionadas em consequência da doutrinação pró-capitalista, da doutrinação neoliberal, né, que produz uma espécie de anestesiamento psíquico dos indivíduos. Então,
Nós não queremos, de maneira nenhuma, fazer qualquer tipo de doutrinação. O que nós queremos com a pedagogia histórico-crítica é realmente lutar pela socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas. E sabemos que isso é uma luta ferrenha, né? E as forças contrárias a isso querem fazer da escola, né, simplesmente uma instituição a serviço do capital, a serviço do mercado, dos interesses do empresariado, e não uma instituição como deve ser a escola, uma instituição de humanização e de desenvolvimento das pessoas. Aí, para concluir, eu vou concluir da mesma maneira que eu concluí uma fala que fiz no ano passado, em abril, lá em São Carlos, no evento da Pedagogia Histórico-Crítica. Eu vou reproduzir aqui, vou ler um parágrafo que eu e o professor Demerval Saviani escrevemos na introdução ao livro que eu mencionei, o nosso livro intitulado Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie. Nós escrevemos ali o seguinte: o conhecimento por si só não faz a revolução, mas ele possui um potencial revolucionário. E esse potencial revolucionário do conhecimento é reconhecido por mitos milenares. Um desses mitos está na tragédia grega, intitulada Prometeu Acorrentado. Nessa tragédia grega, o herói, que é Prometeu, ele é condenado por Zeus, um deus tirano, e que condenou Prometeu aos grilhões e à tortura. O crime cometido por Prometeu teria sido o de entregar aos seres humanos o fogo e o conhecimento. Outro mito está no livro do Gênesis, da Bíblia. Lá no livro do Gênesis, Deus expulsa Adão do jardim do Éden por terem Adão e Eva comido o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses dois mitos mostram que a busca pelo conhecimento é, ao mesmo tempo, o enfrentamento das proibições estabelecidas pelo poder tirânico. Mas se trata de uma escolha que deve ser realizada livremente por cada pessoa. E trata-se da escolha entre se submeter ao ilusoriamente mais cômodo jugo da ignorância ou assumir os riscos da busca de conhecimento sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. A pedagogia histórico-crítica não será de nenhum auxílio a quem escolha a primeira opção, isto é, quem escolha se submeter ao jugo da ignorância. Mas, ao mesmo tempo, a pedagogia histórico-crítica não pode prometer caminhos fáceis a quem escolha a segunda opção, isto é, a quem escolha assumir os riscos da busca de conhecimento sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. Então, a pedagogia histórico-crítica não pode prometer caminhos fáceis para as professoras e professores que trabalham na escola pública e que atuam no ensino fundamental. Também a pedagogia histórico-crítica não pode prometer caminhos fáceis aos alunos, às mães e aos pais dos alunos. A pedagogia histórico-crítica não pode prometer, enfim, caminhos fáceis à humanidade nessa busca de conhecimento e de atuação em termos de transformação do mundo. Não existem esses caminhos fáceis. Mas a pedagogia histórico-crítica pode, sim, ser de apoio e de auxílio a quem escolha enfrentar os desafios pela busca do conhecimento com vistas à transformação da realidade e à construção de um mundo no qual a vida de cada ser humano
seja um valor inalienável, no qual a dignidade da vida, e não só da vida humana, a dignidade da vida em geral, seja um valor inalienável. Bom, acho que já esgotou meu tempo aqui. Obrigado, Zezo. Obrigado a todas e todos que estão participando dessa atividade.